Quem nunca comprou um celular e deixou o antigo na gaveta? Não sabe o que fazer com a velha geladeira, sem falar da troca de computadores. O Brasil é o país em desenvolvimento que mais acumula material eletrônico ultrapassado e não sabe o que fazer com este lixo. E por isso foi criticado pela Organização das Nações Unidas. O Caminhos da Reportagem visitou 5 capitais brasileiras para mostrar como e por que acumulamos tanto lixo eletrônico no nosso dia a dia. Fomos a depósitos clandestinos, aos centros consumidores e viajamos até o norte do país para mostrar o que as grandes fábricas estão fazendo para recolher os aparelhos usados. O Caminhos também vai mostrar iniciativas que transformam sucata em máquinas novas para estudantes carentes. Em contraste com a beleza natural do encontro das águas dos rios Negro e Solimões, nasce aqui no Amazonas a maior fonte de tecnologia do Brasil. 500 indústrias formam hoje a Zona Franca da capital Manaus. O polo industrial, criado no final dos anos 60, com benefícios fiscais para atrair empresas e desenvolver a região norte, é hoje o maior centro produtor de eletroeletrônicos e veículos de 2 rodas do país. 11 milhões de televisores de LCD vão ser fabricados só este ano. Aqui é produzido 1 de cada 3 celulares usados pelos brasileiros. Na Thomson, multinacional francesa que emprega 600 funcionários, a especialidade são os decodificadores para televisão e modems de internet. Aparelhos que transformam em som e imagem sinais que chegam via cabo ou satélite. A gerente de produção nos leva para conhecer toda a linha de montagem e coloca no mercado, em média, 150 mil aparelhos por mês. Virna diz que nada sai daqui sem antes passar por um controle de qualidade. O processo vai desde a colocação destes minúsculos componentes em placas eletrônicas até a embalagem final. Para montar uma placa como essa, é preciso reunir componentes de várias partes do mundo. Exatamente, vem componentes da China, da Europa, de todas as partes do mundo, inclusive de Manaus também. Tudo começa nas mãos da Lidiane. Ela não descuida um segundo da lâmina que separa as placas de circuito impresso. E não é por acaso que só contratam mulheres para essa função. As mulheres elas têm mais facilidade para a montagem e as peças são bem menores. É um trabalho de arte e precisão. Mas um processo ainda mais minucioso depende das máquinas. Esta parte da linha de montagem é toda automatizada. E para entrar aqui é preciso alguns cuidados. Para que precisa vestir isso? Proteger os pés? Você veio de fora, né? Você veio do ambiente sujo. Aí se você entrasse aqui dentro, você ia ficar que nem aqui fora, né? Fica um pouco sujo, né? Muita poeira. Pra gente evitar a poeira em cima das máquinas, um pouco mais de sujeira. O ritmo é intenso. A placa chega nesse estado pra gente, né? Não tem nada de componente. Nós começamos o primeiro processo. Aqui nós vamos ter resistores, capacitores, processadores, transformadores, né? Bobinas. Então depende muito do que ele está linkado no circuito elétrico. É mais complexo do que você se imagina. Depende de muitos fatores para que lá no cliente esse produto funcione bem, a primeira vez que é ligado na tomada. Aqui existe a preocupação com o material que sobra durante o trabalho. O que não pode ser aproveitado na indústria vira rejeito e é separado. Os funcionários já aprenderam a importância do descarte adequado e trazem pilhas e baterias até de casa. Mas você usa esse lugar sempre para descartar baterias e pilhas? Sim, eu utilizo, eu acho importante, né, manter o meio ambiente livre desse material que é tóxico, né? Eu evito de descartar essas pilhas em aterro sanitário, né, que pode estar infiltrando no solo, contaminando o nosso solo, né? E aqui não, já tem um destino certo, né?
Nos fundos da empresa, uma central de resíduos está sendo construída com espaço reservado para o lixo eletrônico. As sobras da produção, como plástico, metal e papel, vão para as cooperativas de reciclagem. Já é um projeto de 8 anos que hoje já chegou a uma maturação bem grande de a gente chegar hoje a destinar adequadamente 100% do resíduo gerado na empresa. A população está muito mais virada para a parte ambiental. Então, se você vê 2 produtos numa prateleira e vê que uma é ambientalmente limpa e a outra não se preocupa em destinar seus resíduos, qual você iria comprar? Eu compraria o aparelho que, além de me dar uma qualidade no serviço, é um aparelho que é feito pensando no bem do meio ambiente. Esta outra empresa é nacional, responsável por 70% dos computadores fabricados no Brasil. Produz 1000 televisores de LCD por dia. A procura é sempre por novas tecnologias. Este computador foi projetado para atender a um programa do governo federal para a inclusão digital nas escolas públicas. O primeiro lote é de 150 mil unidades e a meta é fazer 1,5 milhão, 3 mil por dia. O computador foi projetado para estudantes. Tem algumas particularidades que é para quê? Para atender esse público. Tipo assim, não tem HD mecânico porque a criança vai deixar cair e vai acabar danificando a máquina. É uma máquina que vai poder cair no chão, né? Pelo que você está vendo aí. Então, quer dizer, para cada público é um tipo de máquina específica que a gente faz. E depois desse vem outro modelo. Assim tem sido nos últimos 40 anos, desde a instalação da empresa. A gente usa essa expressão que o mercado de informática é que nem peixe fresco, trabalhar com peixe fresco, né? Então você tem que estar sempre renovando e tem que passar logo isso para frente. Então você não pode ficar com um modelo tipo 1 ano, 6 meses. 6 meses quando fica muito. Notebook aguenta um pouquinho mais no mercado, acaba ficando 6 meses, mas desktops não muda demais. De um mês para o outro já o produto teu já é obsoleto, ou seja, o famoso peixe fresco já estragou. O que hoje é novidade, em pouco tempo vai se tornar descartável. E para onde vão tantos equipamentos que ainda funcionam? Para a empresa, a destinação correta também é um projeto, mas para o futuro. A gente já montou mais ou menos uma ideia de como vai funcionar. Só que o que acontece é assim, essa cadeia toda ela não está completa. A gente tem como recolher os nossos equipamentos. Nós somos uma das empresas que tem acho que a maior rede de assistência técnica a nível Brasil, mais de 1.500 pontos, né, assim, espalhado pelo Brasil todo, né? Então nós temos como recolher, mandar para os nossos centros, os nossos núcleos, né, de assistências técnicas, mas ainda falta a empresa de destinação final. Na disputa pelo consumidor, a meta das grandes fabricantes de equipamentos eletrônicos é lançar linhas ecológicas, produzidas com garrafas PET e CDs reciclados. Modelos de notebooks e celulares já circulam no mercado. A ONG Greenpeace tem até um guia que informa quais as empresas se preocupam em reduzir o impacto dos produtos no meio ambiente. A nossa posição em relação à questão do lixo eletrônico é exigir aquilo que se chama da logística reversa, que as empresas sejam responsáveis por recuperar este material após o seu desuso ou a sua não utilização mais e sejam também responsáveis de garantir que haja uma espécie de reutilização, de reciclagem desses componentes para que a gente evite ficar usando a natureza até o seu esgotamento. A líder de produção de celulares, que atua em 150 países e tem uma das 9 fábricas no Brasil, já recolhe os telefones e baterias usadas em 35 pontos de coletas no país. O celular verde é o próximo passo. Um aparelho todo fabricado com peças recicladas. Feito de plástico de garrafas de água, ele é 100% retornável. É apenas um protótipo, nós ainda não temos uma data para uma versão comercial, porque se trata de uma questão onde você precisa trabalhar toda a cadeia produtiva, fornecedores, os fornecedores dos fornecedores, as usinas recicladoras precisam ser inseridas dentro dessa cadeia logística para que nós possamos também oferecer ao consumidor algo que é reciclado, mas algo que também é confiável, algo que vai funcionar bem. Mesmo em um polo industrial organizado, a dificuldade começa em saber o que é o lixo eletrônico. O órgão do governo,
que implantou o Distrito Industrial, a Superintendência da Zona Franca de Manaus tenta fazer esse controle desde 2005, mas metade das empresas daqui não repassa os dados. A gente percebe que eles classificam com outra codificação e eles se atrapalham muito, então a maioria das vezes eles preferem colocar uma classificação mais genérica, que pegue tudo, entendeu? Como é aquele que eu lhe mostrei lá, que eles botam fora de especificação, aí vai lá teclado, fio, muitas vezes vai monitor, vai tudo. O que as empresas têm feito é tido um custo maior para poder direcionar esse resíduo através das indústrias que vêm coletá-las para outras regiões do país. E nós estamos buscando já, e existe já a expectativa de algum investimento acontecer nos próximos 60, 90 dias para atender esse gap, para atender essa necessidade das indústrias do polo industrial. Os eletroeletrônicos são responsáveis por quase metade de toda a produção de Manaus. Aqui são fabricados os televisores, a maioria dos telefones celulares do país e muitos outros aparelhos que dependem destes pequenos microcircuitos para funcionar. Na ponta da esteira, o desenvolvimento avança, mas ainda sem saber onde tanta tecnologia vai parar. Um relatório da Organização das Nações Unidas, divulgado este ano, classificou o Brasil como o maior produtor de lixo eletrônico entre os países emergentes e criticou a falta de dados oficiais sobre o assunto. Por ano, cada brasileiro descarta em média meio quilo de sucata eletrônica, enquanto os chineses descartam 230 gramas e os indianos 100 gramas. O Brasil é campeão em descarte de geladeiras e está entre os primeiros na lista dos que mais aposentam celulares. A falta de uma lei nacional é vista como um dos principais obstáculos para cuidar do lixo eletrônico no país. O estudo afirma que os resíduos eletrônicos não parecem ser uma prioridade para as associações federais representativas da indústria eletrônica. Pilhas e baterias já têm regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, mas o CONAMA não diz o que deve ser feito com a sucata eletrônica. O impacto gerado a partir de que esse produto é destinado de forma irregular. Quando esse produto é destinado a lixões e a aterros sem controle, pode haver a liberação de metais, de produtos orgânicos que podem vir a contaminar o solo e a água. A cobrança da ONU já começa a dar resultados. O Congresso aprovou o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, depois de 19 anos. Todo lixo eletrônico vai ter que ser recolhido e reaproveitado, o que é conhecido como logística reversa, mas ainda falta a regulamentação. A eficiência dela vai depender de como se regulamente isso. Então, nessa regulamentação, precisa especificar o que será considerado resíduo eletrônico, quais dos resíduos eletrônicos são tóxicos, o que pode e o que não pode ser descartado, o que deve ser reciclado, o que não deve entrar em contato, o que o consumidor não deve abrir. O produtor poluidor tem que pagar por isso, quer dizer, o poluidor pagador, né, faz com que eles agora se preocupem um pouco na questão do meio ambiente, né? Da mesma forma que as fábricas de pneus vão ter que tirar os pneus usados do meio ambiente, evidentemente as produtoras de eletroeletrônicos vão ter que se organizar para retirar aquele poluidor, né, que hoje faz parte da paisagem do nosso país. O puxão de orelha da ONU provocou uma resposta do governo e de empresas brasileiras. Eles se comprometeram a levantar dados sobre a quantidade e o tipo de lixo eletrônico produzido no país. O Ministério do Meio Ambiente já encomendou 14 estudos sobre 14 possíveis produtos que entrariam nessa questão do ciclo de produtos, com o ciclo de vida e com a logística reversa. A França, que é o país que tem o maior desenvolvimento, tem 30 produtos, estudando os ciclos e para poder ver que medidas devem ser adotadas, além do lixo eletrônico, para que a gente possa entender essa cadeia de ciclo de vida e a cadeia de logística reversa que vai ser implantada nesses produtos. Tudo isso tem custo, tudo isso tem uma lógica industrial por trás, tudo isso tem uma lógica de gestão privada com gestão pública e de comportamento com a sociedade.
Veja a seguir, no maior centro consumidor de informática do país, o lixo eletrônico em depósitos clandestinos e como fazer o descarte da maneira correta. Apenas 8% das cidades brasileiras reciclam o lixo. Ainda não se sabe quanto o eletrônico pesa nesse processo. Bilhões de reais poderiam ser economizados com reaproveitamento de componentes que hoje vão para os lixões, contaminando o solo, a água, a vida. – 40 milhões de toneladas. Faltam exemplos para comparar com o tamanho da montanha de lixo eletrônico produzida por ano. 5% de todo o lixo gerado no mundo. A ONU alerta para o crescimento do consumo em países como a Índia e a África do Sul, onde as estimativas apontam para um aumento de até 500% no descarte de aparelhos eletrônicos até 2020. O Brasil também está na mira. No ano passado, descartou 96 mil toneladas de computadores. Só ficou atrás da China, com 300 mil toneladas. São Paulo é a 6ª maior cidade do planeta, coração financeiro da América Latina, responsável por 12% do PIB, da riqueza produzida no país. A metrópole, com mais de 19 milhões de habitantes, tem um centro comercial especializado em informática, no bairro Santa Efigênia, centro da cidade. Gente pra lá e pra cá comprando, carregando tecnologia. Aqui tem de tudo mesmo, desde a última novidade até... Olha só essa loja, especializada em velharia. As engenhocas do passado já estariam aumentando o lixo, se não estivessem aqui, à venda. Um medidor de umidade do ar, um dos primeiros voltímetros para medir corrente elétrica que chegaram ao Brasil. Ele é um miliamperímetro, milivoltímetro, de 1939. Tem até aqui o certificado de calibração da época. Em 25 graus, a resistência de 50 ohms. Você pode ver até a letra da pessoa é estilosa, olha aqui. E quem usava isso em 1939? Imagina. Pra que isso em 1939? Então, com certeza era artefato de cientista maluco mesmo. Mas entre tantas relíquias ainda valiosas, o perigo, numa lâmpada. Foi vendido, só que eu tirei isso daqui com precaução, porque a pessoa não quebre, não joga no lixo, porque isso pode contaminar lençol freático, esse tipo de coisa, né? Então aqui faz um tempo eu não sei nem onde descartar. Vai ficar aí. Vai ficar aí enquanto eu não descobrir um lugar seguro para despejar isso aqui. Aqui na Santa Efigênia, na verdade, a gente vê muita reutilização de equipamento eletrônico. São 2 quarteirões inteiros que fazem o processo de reutilização através da venda de equipamento usado. Esse é um processo que o poder público ainda não tomou parte disso. Ainda não tem a capacidade de dar vazão a esse lixo que é descartado. Então, socialmente, a gente precisa pensar que tanto os catadores quanto os vendedores, os sucateiros, têm parte ativa no processo de reutilização e reciclagem desses equipamentos. Atrás das fachadas, o bairro Santa Efigênia esconde um risco ainda maior. O que não aparece no mercado formal vai para o clandestino. Agora a gente vai entrar num dos maiores depósitos de lixo eletrônico bem no centro de São Paulo. A pedido do dono, sem identificar o endereço. Lá dentro tem 2 andares lotados, com cerca de 20 toneladas de peças e equipamentos. Falta espaço até para andar.
São pilhas de HDs, monitores, teclados, placas, impressoras, uma infinidade de coisas. Uma ironia, o dono do depósito já foi garimpeiro e hoje busca riqueza na sucata. Uma placa dessa daqui, você vai ver a cor do banho do ouro. Ó. Você pega um componente desse, você retira. Ó, o componente é todo banhado a ouro. Enquanto ele mostra as peças que podem ser reaproveitadas, algo desaba no depósito. Se eu não vendo a caiu muita coisa aqui agora. O barulho parece passar despercebido. Geraldo sabe onde está cada processador, memória. Muita coisa chega aqui na embalagem. O dinheiro vem com a revenda. Uma TV de LCD, o que eu vou fazer? Eu vou passar ela para o técnico olhar, para ver se é uma placa, se é a fonte. Às vezes, junto com as outras que eu tenho aí, de 2, 3, eu faço uma funcionando. E é um material novo? É um material novo que já descartaram, que já está no mercado, que em muitas empresas eles pagam para destruir. Você pega placas aqui, ó. É placa que pode ser reutilizada ainda, recolocada no mercado. É um Pentium 3. Você tem placa de DVD fechada no plástico. O último passo meu é sucatear ele mesmo. É separar é só aquele que vem arrebentado mesmo, que não dá para mim reutilizar, é que eu vou. Esse aqui vai para a usina. Senão, a minha ideia é de recolocar no mercado. Certo? É de ter lucro, sim, porque não faço nada para ter prejuízo. E é um bom mercado. É um bom mercado. Eu consigo pagar o aluguel daqui, que é R$2.000. Eu pago o aluguel do outro depósito, que é R$700. Eu pago o aluguel da minha casa, que é R$1.200. Longe dos olhos da fiscalização, o ambiente não segue qualquer norma de segurança. O tempo todo eu estou tentando me organizar, mas é muito difícil. Eu não consigo vencer o material que chega. Quando eu organizo aqui, chega um lote de material, daí estava limpinho, estava tudo organizado, eu venho com as caixas, sou obrigado a abrir as caixas, a misturar o material todo de novo para mim poder separar ele. Geraldo admite que está irregular, mas acha que contribui mais do que se jogasse tudo em um lixão. Retiro muita coisa do lixo, recoloco, ajudo muito a natureza com isso, porque tudo que eu recoloco vai evitar que ela seja degradada, mesmo com a retirada da terra, como com o processo de fabricação dos componentes, que vai sujar, vai poluir. Nada é de graça, né? Vai custar muito para a natureza refazer um componente que seja. Mas pouca gente sabe que é possível retirar o que tem de mais valioso no lixo eletrônico. Uma tonelada de aparelhos como esse tem 3 vezes mais ouro e prata do que a mesma quantidade encontrada na mineração convencional. Um tesouro que o Brasil ainda não sabe aproveitar, por falta de tecnologia. Ganhar dinheiro com o lixo já virou tema de livro, ou melhor, os bilhões perdidos no lixo. Esse é o título da publicação do doutor em ciências da USP, Sabetai Calderoni. Ele calcula que só a reciclagem dos resíduos domésticos poderia render 18 bilhões de reais por ano ao país. 10 bilhões de dólares por ano significa mais do que o programa Fome Zero, mais do que o programa do Bolsa Família. Isso é uma cesta básica para todas as famílias pobres do Brasil, todos os meses, todos os anos. Isso garante alimentação, nós garantimos melhora nos níveis de saúde, de educação e de segurança para todos nós. Já no caso dos eletrônicos, enquanto o Brasil não encontra o mapa da mina, o pesquisador ensina uma fórmula simples para lucrar. A melhor estratégia para se conseguir fazer o lixo eletrônico não causar prejuízo ao meio ambiente é fazer com que ele retorne para o comércio, do comércio vai para a indústria e para as indústrias recicladoras. Isso pode ser feito adotando-se a mesma política da devolução do vasilhame da cerveja, que é tão largamente difundida. O preço é diferente para a cerveja se nós devolvermos o vasilhame. Da mesma forma, deve ser diferente o preço do televisor se eu levar um televisor velho do computador, se eu levar um computador velho e do celular. A Universidade de São Paulo já cumpre um papel importante para a destinação correta do lixo eletrônico no Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática da USP. E atende um público cada vez maior que não sabe como descartar. Rafael descobriu por acaso que a USP recolhe o computador que ele não usa mais.
Eu acho legal, porque além de ser uma boa alternativa para todo mundo que tem uma coisa em casa que está parada e por mais que você não queira, te atrapalha em casa. Então você alivia a sua parte e ao mesmo tempo está ajudando outras pessoas. Aqui, quase tudo pode ser reaproveitado na montagem de outras máquinas, que depois são doadas para projetos de inclusão digital em escolas públicas. Se chega um micro que dá para a gente turbinar, por exemplo, colocar um pouco de mais de memória, um pouco mais de disco, então nós vamos turbinar e emprestar para projetos sociais. O que não funciona passa pelo processo inverso. É desmontado, separado e vai para a reciclagem. O material, para ser reciclado e valer no mercado, ele precisa estar muito bem separado. Quanto melhor classificado ele estiver, mais ele vale. Nós estamos também pensando em usar esse laboratório para treinar jovem, adolescente carente, de aprender a fazer desmontagem, testar micro e criar um know-how nesse assunto para ele poder trabalhar em outras indústrias de reciclagem e ter uma certa profissão. Outro ponto de descarte na capital é o projeto da prefeitura, que fica no Parque da Juventude. Os oficineiros usam o mínimo indispensável para dar vida a novos computadores. A gente fez esse esquema de gabinete para que ficasse mais didático, né? Para que ficasse visível para as pessoas que aqui frequentam que o computador não é aquela caixa metálica, né? E aí a gente explica totalmente parte por parte e aí as pessoas visualizam, né? E é um material a menos que está se usando. Ah, sim. A gente até, por sinal, tenta reciclar os gabinetes e transformar os gabinetes em outras coisas, inclusive em arte, entendeu? A proposta dessa peça, que reúne várias partes de um computador em uma resina fossilizada, capaz de conservar o material durante milhões de anos, é registrar para o futuro o problema que vivemos hoje. São Paulo tem até site na internet que indica os pontos de recolhimento de eletrônicos velhos espalhados pela cidade. O acesso é de graça, basta digitar o endereço para achar o ponto de coleta mais próximo, www.elixo.org. E nos outros estados? Não é tão fácil dar fim às velhas carcaças acumuladas em casa. A geladeira nova, mais econômica, substituiu a antiga, há 3 décadas na família. Ficaram as histórias. Tinha uma geladeira que foi do meu casamento. Coloquei na churrasqueira. Aí, com o passar do tempo, ela começou a dar um choquezinho quando puxava. Aí a gente colocou um pano e avisou a todo mundo, olha, ninguém abre essa geladeira com o pé no chão, nem molhado. Não sei por que veio alguém e tirou o paninho num churrasco e veio outra pessoa molhado e abriu a geladeira. A geladeira foi e caiu em cima da pessoa e deu choque, a pessoa estava tremendo lá no chão. Isso foi terrível, um trauma. Ela decidiu trocar. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, jamais foi com essa geladeira. Se depender da dona Jussara, o radinho de pilha nunca irá para o lixo. Era do meu pai, ainda funciona. E eu pensei em fazer um quadro, sabe, um quadro relevo que se usa atualmente? Porque acho interessante a história, que ele não aceitava tanta tecnologia como a gente, e ele colocava o radinho no ouvido, e a televisão ligada, e ficava ouvindo aquela dinâmica corrida da narração do rádio, em relação àquela da televisão, que entra um comentarista, entra outro, e ele gostava disso. Mas ela não sabe o que fazer com outros equipamentos ultrapassados. É difícil, muito difícil. Por exemplo, uma televisão com tubo de imagem queimado, o que eu faço? Quem vai querer comprar? Eu vou dar para alguém? Não posso. Então, é complicado. O ecologista Felipe Andueza sugere um contato direto com o fabricante do produto. O consumidor deve procurar o serviço de atendimento ao consumidor, perguntar e cobrar por um posto de coleta, por um sistema de coleta desse produto. Deve pensar na hora da compra, na escolha de produtos de empresas que tenham um certificado, um sistema de gestão ambiental, que tratem melhor do tema, procurar se informar e, enfim,
Eu diria que o melhor modelo seria uma responsabilidade compartilhada entre todos, entre Estado, a produção, comerciante, produtor, comerciante e consumidor. Rejane, que mora em Taguatinga, no Distrito Federal, topou fazer um teste. Ela tem uma coleção de eletrônicos que não usa mais. Depois de comprar um aparelho de DVD, o videocassete virou peça de decoração. A câmera fotográfica que usa filme, a gravadora que registrou o nascimento do filho Lucas, hoje com 11 anos, e vários celulares, sem contar os carregadores, cada um de um modelo, agora sem utilidade. Eu não sei como desfazer, entendeu? Porque eu já ouvi dizer que não é legal para o meio ambiente colocar no lixo. Para doar, ninguém nem quer, eu acho, com um celularzinho comumzinho, assim, mais, né? Assim. Então, é mesmo para desfazer, eu quero desfazer. Lixo. É, lixo. Lucas adora tecnologia, tem videogame de última geração, mas os celulares velhos ele não quer. Como minha mãe mesmo disse, ninguém quer uma calculadorazinha. Um celularzinho desse. É. Se você quisesse, ia ter um outro. Eu tenho um. Agora eu vi que ali no seu quarto é bem diferente, né? No meu quarto tem muito mais coisas tecnológicas do que... Por que você tem que ter um videogame, alguma coisa nova assim? Não sei, parece que a geração nova já veio com a tecnologia. Então... Precisa se atualizar sempre. Então sempre fica se atualizando, pegando mais tecnologia. Então... É o jeito, né? Não tem jeito não. Depois de uma consulta aos telefones de atendimento ao consumidor... Não tem nenhum lugar específico, mas a senhora pode descartar nas assistências técnicas. Ah, tá bom. Assistência técnica, né? Ok? Ok. E uma boa notícia da coleta municipal. Eu vou pegar o endereço amanhã, eu mando uma caçamba. Eu vou tentar primeiro na operadora mesmo, porque é pouca coisa para vir uma caçamba, né? Depois de 400. Agora, se eu não conseguir, eu vou tentar fazer um mutirão com os vizinhos, não é? Daqui a pouco, a falta de preparo do Brasil para tratar o lixo eletrônico e as iniciativas que começam a fazer diferença. Você vai conhecer o trabalho de 2 irmãos em Salvador que recolhem e reciclam computadores usados. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Aqui é João André Araújo, do Lixo Tecnológico, tudo bem? Tudo bem. Que o senhor ligou para recolher um material, um computador e um monitor, correto? Foi, eu liguei, correto. Qual o nome do senhor? Erickson. Pronto, senhor Erickson. E tá em que bairro? Fica aqui no bairro do Tororó, na rua Amparo do Tororó, número 221. Certo. Eu posso passar aí agora para buscar o material? Pode sim, com certeza tá em casa. Tá ok, então. Então quando estiver aí eu ligo pro senhor, tá ok? Pronto, pode me ligar que eu subo pra te pegar. Tudo bem então, obrigado. Boa tarde. Nada, boa tarde. O Disque Lixo Eletrônico em Salvador é uma criação dos irmãos Joseval e Joandro Araújo. Eles buscam os equipamentos na casa dos moradores sem cobrar nada. Erickson! Isso aí, esse parceiro aí que entrega lixo eletrônico já, tem um tempo. Tem esse computador aqui, que já está ultrapassado porque adquiriu um notebook e já não tem mais necessidade de utilizar ele, tá ocupando muito espaço aqui. Isso aí tá funcionando? Funciona, mas já é bem antigo. Bem antigo. Aí na compra do notebook não tem mais necessidade de utilizá-lo. Sei. Tem esse monitor aqui também está funcionando, só que a imagem dele já está um pouco já embaçada, né? Sei. Tá difícil de visualizar as letras com um foco melhor. Então o senhor pode ficar tranquilo,
Qualquer coisa você pode entrar no site da Limpurbe, né, que é o órgão aqui de limpeza de Salvador, tem nosso contato. Qualquer coisa, quando tiver mais material, só ligar pra gente que a gente vem buscar gratuitamente aqui na casa do senhor. Aí seria bom você divulgar seus amigos, parentes. Com certeza, tem outros companheiros, parceiros na área de informática que precisam de fazer o descarte do material e não sabe o destino, não sabe como vai dar o descarte. Obrigado. Vamos lá. Valeu. Obrigado aí, obrigado. Até mais. Há 2 anos, Joandro, que é economista, e Joseval, técnico em informática, começaram a tirar das ruas e das casas de Salvador monitores, impressoras. O pequeno depósito está sempre cheio. A gente estava vendo que computadores estavam sendo vendidos muito rápido, né? Mais de 10 milhões de computadores por ano. E onde ia parar esses computadores antigos? Então a gente teve essa ideia porque, na verdade, a pessoa quer tirar o computador da sua casa, mas aí tem aquele... E aí, onde eu vou levar? E a gente fez essa ideia e também indo até a pessoa para poder retirar esses computadores. Porque isso seria importante, porque dá também comodidade à pessoa de poder descartar corretamente. E a gente disponibiliza o carro, o espaço, a gente desmonta e dá o destino correto para cada material. E esse material que vocês descartam aqui, vocês vendem para empresas de reciclagem daqui? De reciclagem em São Paulo, no caso as placas de reciclagem de ferro aqui em Salvador, e para poder pagar os custos que a gente tem, né, com carro, álcool, logística, né, e tudo. Armazenamento, tudo isso, né? Por exemplo, uma impressora dessa, na verdade, ela vai para o lixo porque não existe mais a fabricação de uma peça. Entendeu? Então é difícil achar uma peça de reposição de uma impressora. Virou lixo. Entendeu? Virou lixo. Porque não se fabrica mais. Entendeu? Um HD de capacidade hoje em dia, por exemplo, é o que? Aqui 20 GB, hoje IDE, entendeu? É assim, uma coisa, né, muito antiga, ninguém quer. Hoje as pessoas andam com um HD de bolso de 160 GB, dos 320 terabytes. Já em 3 anos de trabalho, eu acho que em média a gente já tirou umas 3 toneladas de lixo eletrônico de empresas, das ruas mesmo. Tipo, eu passar de carro e ver assim um bairro que tem várias lojas de informática e não estou sabendo, eu já vi no poste várias placas, várias impressoras, eu mesmo parei no carro e boto no carro e redireciono. Muita gente joga no lixo mesmo, quando tá oxidado nem pensa em reciclar. Pô, será que ainda recicla salitrado? Não importa, salitrado, quebrado no meio, com água, sem água, manchado, do jeito que for, vai ser tudo picotado e vai se tornar novos componentes, né? Os irmãos desmontam os computadores aqui mesmo. As peças feitas com ferro, cobre, alumínio e plástico podem ser recicladas em Salvador. Mas quando chega essa parte, aí não tem muito o que se fazer. As placas com centenas de componentes ficam do lado de fora e a cada mês são enviadas para São Paulo, o único lugar no país que processa esse tipo de lixo eletrônico. As placas e circuitos chegam aqui em São Paulo, em uma das poucas empresas que tem certificado ambiental para cuidar do lixo eletrônico. Por mês, 150 toneladas dessa sucata tecnológica são exportadas, porque o Brasil ainda não tem tratamento adequado. As placas são trituradas, uma garantia de que os dados sigilosos, registrados nos discos rígidos, nunca vão ser acessados. Segundo o diretor comercial, a empresa que fica na zona norte de São Paulo recolhe 70% dos eletrônicos que são coletados e que ainda não podem ser reciclados no Brasil. Aqui o trabalho é embalar e enviar para outros países. Nós exportamos todo o nosso equipamento descaracterizado já e destruído para a Europa e para a Ásia. E lá é feita a purificação de todos esses equipamentos. O parque tecnológico do Brasil, apesar de empresas recicladoras, apesar de já contar com 9 empresas dessa especialidade, ele provavelmente não recicla todos os componentes de todos os eletrônicos. Então, alguns componentes precisam ser exportados para serem reciclados em indústrias no exterior. E não é só o Brasil. Países desenvolvidos também exportam a sujeira eletrônica para a Ásia e a África.
onde não há garantia de que esses produtos também recebam tratamento adequado. Estudos do Greenpeace demonstram que muitos resíduos são exportados para a China, a Índia e alguns países da África, onde esses resíduos são tratados e queimados para obtenção de metais preciosos da pior maneira possível, contaminando o meio ambiente e o ser humano. Então, é uma questão urgente, ela é crítica, ela tem um papel, ela tem um potencial de contaminar água, que é um recurso, água potável, cada vez menos disponível no ambiente. A principal toxicidade dos eletrônicos vem dos metais pesados, que estão presentes em quase todos os eletrônicos. Cada metal pesado tem um impacto específico no meio ambiente e nos seres vivos, mas, por exemplo, o chumbo ele atinge no ser humano principalmente o sistema nervoso, além de aumentar a chance de desenvolvimento de tumores e tremores, perda de visão, enfim. Esse é o caso do chumbo. A lista é enorme dos problemas do cádmio e de mercúrio e etc. O que as empresas alegam é que aqui no Brasil ainda não tem demanda suficiente que justifique eles implantar uma fábrica para reciclagem de placa que dê retorno financeiro. Eles pegam a placa, moem, depois passam por diversos processos químicos de decantação, e eles vão separando metal de metal. E baseado na porcentagem do metal é que eles falam quanto vale aquele conjunto de placas. O que nem universidades como a USP conseguem pôr na prática já começa a aparecer em iniciativas de algumas empresas que se aventuram nesse mercado. A Suzaqui, em Suzano, na Grande São Paulo, trabalha há 13 anos com resíduos industriais e hoje recicla até 30 toneladas de baterias de celulares por mês. As máquinas foram criadas aqui mesmo, com peças de equipamentos descartados. Elas ainda não conseguem separar ouro e prata dos componentes, mas retiram do lixo que seria exportado plástico, pó de vidro e matéria-prima para a cerâmica. Eu pego um produto pós-uso e, através de um meio mecânico, físico e químico, eu transformo em matéria-prima. E essa matéria-prima eu vendo para as empresas fabricarem tintas e corantes para pisos cerâmicos, refratários, louças sanitárias, enfim. Volta para a cadeia produtiva novamente como matéria-prima. Os funcionários usam equipamentos de proteção como máscara e óculos de pressão fechados contra gases e poeira. O ambiente também possui exaustor e lavadores de gases. E os funcionários fazem exames mensais de sangue e urina para checar a saúde. Tudo para evitar a contaminação durante o tratamento químico, que neutraliza substâncias tóxicas como cádmio, mercúrio e chumbo, que estão nos componentes que chegam à Suzaqui. Tanto é que ao longo desses 27 anos de trabalho da empresa, nós nunca tivemos um funcionário com contaminação de metais. Enquanto tratar o lixo eletrônico ainda é uma exceção no Brasil, as boas ideias começam a fazer diferença. Curitiba, uma das cidades que tem a melhor qualidade de vida no Brasil, demonstra nos cartões postais o cuidado com o meio ambiente, como o Jardim Botânico, que preserva espécies de plantas do mundo inteiro e um pouco da Mata Atlântica em uma estufa de ferro e vidro. Obra de Abrão Assad, inspirada no Palácio de Cristal de Londres. O transporte público com ônibus biarticulados e paradas integradas também é conhecido internacionalmente. O sistema foi referência para a Colômbia e tem gente na Cidade Verde, como também é conhecida, que chama atenção para o problema do lixo eletrônico. Quem pode fazer diferença no futuro? A criatividade deles e uma ajudinha do Maurício para construir robôs com peças de eletrônicos usados. Eles estão desmontando alguns equipamentos para criar um pequeno boneco. O engenheiro civil criou o Instituto Brasileiro de Ecotecnologia, o BAIT, que além de recolher o lixo eletrônico de empresas e moradores de Curitiba,
também usa este espaço para ensinar estudantes de escolas públicas a cuidar do meio ambiente. Nós soltamos as crianças com ferramentas e com material que tem aí bastante, e elas dão asas à imaginação com total liberdade. E eu faço muita questão de não ser o professor, eu me considero mais um assessor. Eu tento me posicionar de um jeito dentro da robótica, e isso eu vou tentar transmitir, logicamente, para os nossos monitores, que agora nós vamos começar a formar uma rede, de ajudar a tornar real o que eles imaginaram. Eles brincam e aprendem ao mesmo tempo, desmontando e montando. Os pais que participam sentem a mudança de comportamento dos filhos. O bicho piá já sabe como é que é, né? Então, de igual com esses negócios, e para eles é melhor, né? Que eles montam, desmonta, quebra, faz um monte de coisa. Em casa também? Em casa é o principal, né? Chega em casa, tá tudo virado, os brinquedos para cima, querendo montar, querendo fazer um monte de coisa. É um incentivo massa, gostoso de fazer assim. Por mais simples que seja um brinquedinho novo que eles aprendam, para eles é o robô do ano para eles, é o lançamento, o brinquedo lançamento para eles. Então eles gostam muito de estar aqui. Eles aprenderam desde pequenininho a cuidar do meio ambiente, a separar o que é reciclável e o que não é reciclável. Então eles sabem o que é bom, o bom e bem para eles, né, no futuro. Eles mudam de atitude em casa? Muda bastante. A senhora já levou um puxão de orelha? Já até esses dias, isso aqui, mãe, esse aqui não pode colocar no lixo, tem que separar, que a professora mandou. Patrick fez boa parte de um presépio. Com lata, com teclado, com aparelho de telefone, celular velho. Na primeira aula, Paloma se inspirou nos quadrinhos. Eu criei um boneco de uma história. Eu aprendi que a gente pode, as coisas que a gente joga, a gente pode pegar para a gente fazer brinquedo para as pessoas, ou também fazer brinquedo para vender. André também fez um boneco com um mouse companheiro. Aos 7 anos, ele já sabe o que vai ser no futuro. Professor, matemática ou ciências, mas eu prefiro matemática. Pelo jeito, André está no caminho. A robótica ensina noções de física, matemática, de trabalho em equipe e uma lição muito importante para os próximos anos. Em vez de nós jogarmos o lixo fora, por exemplo, esse CD quebrado ia ser jogado fora, essas duas embalagens vazias ia ser jogado fora, esse cabo ia ser jogado fora. Mas eu peguei e montei um robô. Eu posso pegar muitas outras coisas e montar outras coisas. As mãozinhas habilidosas dão vida para vários personagens. O rei Roberto Carlos. Até uma banda inteira de rock. Nas 3 últimas décadas, 1/3 dos recursos naturais do planeta foram consumidos, desapareceram. O problema não é só usar coisas demais, mas não esquecer que ainda vamos precisar de tudo que usamos. Nós temos que reciclar o lixo para preservar o meio ambiente. Tudo está correlacionado, né? Porque você não vai ter um solo poluído por lixo eletrônico, não você vai ter, né, contaminação dos próprios alimentos, entendeu? Que a gente consome. Eu acho que a solução não é tão difícil. É uma questão de vamos fazer o que nós estamos nos propondo a fazer.